Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex MM Brasil no AMM Reviews. E desta vez aí, para diferenciar um pouco, né, de falar de animes, filmes, vamos falar de um documentário com o tema da ufologia. É o mistério do Vale Hudson, o lugar mais visitado por seres de outro mundo. Seria isso mesmo? Bom, então este documentário está disponível na HBO e foi feito em 2021. Então você já parou para pensar, né, que talvez existam lugares no nosso planeta, né, o planeta Terra, que são como pontos de parada ou até mesmo bases para seres que não são, né, deste planeta. Pois saiba então que existe, né, um local bem pertinho de uma das maiores cidades do mundo, que há décadas é palco de tantos acontecimentos estranhos, como você vai ver ali no documentário, né? Eles vão no local, né, os investigadores vão no local ali para colher esses relatos, né, de experiências incríveis que eles viram, né, que acabou virando uma lenda entre todos os que estudam, né, a ufologia, que é o Vale do Hudson, no estado de Nova York. Lembrando que é estado, não vai confundir com a cidade. Então é exatamente esse universo, né, cheio de perguntas e mistérios. E histórias reais que o documentário Alien Invasion no Hudson Valley, que foi lançado em 2021, e mostra, né, de uma forma muito profunda e séria, né, acima de tudo. E hoje eu vou contar sobre esse documentário para vocês terem um resumo, né? Então, será que é tudo mesmo verdade? Bom, então, falando do local, o local é um lugar calmo, ali nos Estados Unidos, né, no estado de Nova York, que é o Vale do Hudson, que é uma região linda, cheia de paisagens naturais, cidades pequenas, fazendas e uma vida bem tranquila, pacata e afastada da correria. Fica a pouco mais de 1 hora de Nova York, e para quem passa por lá ou só conhece por fotos, parece só mais um lugar bonito para morar ou visitar, mas a realidade para quem vive ali é muito diferente. Há mais de 40 anos, esse território é considerado por especialistas e pesquisadores como um dos pontos do planeta com maior concentração de fenômenos aéreos não identificados e relatos de contato com seres desconhecidos. Não é coisa de um dia ou de uma pessoa só. É algo que acontece constantemente, em todas as épocas do ano, com gente de todas as idades, profissões e formas de pensar. O que mais chama atenção é o contraste, pois é uma região habitada, perto de tudo, acessível, e mesmo assim os eventos continuam acontecendo sem parar, sem ninguém conseguir explicar direito o porquê de ser ali, porque tantas vezes e porque com tantas pessoas diferentes. Então, é como se, para quem vem de fora, esse lugar fosse um endereço certo, um lugar que eles escolheram e continuam escolhendo visitar há gerações. Então, o coração do documentário e o que mais prende atenção do começo ao fim são os depoimentos. Então, esse documentário aí não passa de depoimentos, né? Ali, os investigadores filmam as pessoas, né? Tudo bem simples, sem muito igual aqueles documentários, né? Cheio de encenação, etc. E tal. Aí não, aí é apenas um documentário simples filmando as pessoas com seus relatos, né? Que na maioria são mães, pais, trabalhadores, estudantes, idosos, né, e contam tudo esses detalhes, às vezes até mesmo com muita emoção. E o mais impressionante de tudo, quase todas as histórias têm detalhes idênticos, mesmo que as pessoas não se conheçam, não tenham se falado nunca e tenham vivido cada situação em épocas diferentes. Veja só o que eles contam. Então, a maioria ali falam de luzes, né? Luzes enormes, muito maiores que qualquer coisa que exista na Terra, e que pairam baixinho sobre as casas, sobre as estradas ou sobre as matas. Elas são silenciosas, não fazem barulho nenhum e mudam de forma e velocidade de um segundo para o outro, e às vezes cobrem uma área inteira, como se fosse um telhado de luz. Depois desaparecem do nada sem deixar rastro, sem fumaça e sem som. Também tem gente que foi acordado no meio da noite e viu os seres estranhos dentro da própria casa. Inclusive, eu vou passar aí no slide, se vocês perceberem, eu vou colocar uma seta indicando que essa foto foi tirada, né, aí de supostamente um alien, né, que apareceu nesta foto. Então a sensação que todos contam é a mesma. Ficam completamente paralisados, não conseguem mexer um dedo, não conseguem falar e não conseguem gritar, só conseguem ver e sentir o que está acontecendo. Muitos falam de uma sensação de frio, de uma presença forte, como se estivessem sendo observados ou estudados. Um dos relatos mais comuns é a perda do tempo. Pessoas que lembram de estar num lugar e de repente passam um tempo, né, pode ser meia hora, pode ser várias horas, e elas não lembram de nada do que aconteceu nesse período. Só percebem que algo de errado aconteceu depois, quando veem que as roupas estão fora do lugar, quando sentem dores no corpo e quando aparecem marcas, feridas ou manchas na pele que não existiam antes, ou quando chegam em casa muito mais tarde do que deviam e não sabem explicar porquê. Assustador de todos, existem casos de famílias inteiras que passaram por isso juntas, pai, mãe, filhos, todos vendo a mesma coisa, sentindo a mesma sensação, perdendo a memória do mesmo jeito.
Isso acaba com qualquer ideia de que é só imaginação, sonho ou coisa da cabeça de uma pessoa só. E a parte mais triste, a maioria dessas pessoas guardou tudo isso para si mesmo por décadas. Tinham vergonha, medo, né, de serem taxadas de loucas, de serem julgadas, de perder um emprego ou de as pessoas pararem de falar com elas. Muitas só decidiram contar tudo agora, e depois de anos, quando viram que outras pessoas contavam histórias iguais às suas e perceberam que, que não eram as únicas e que não estavam loucas. Então, algumas contam também que mudaram de casa, mudaram de cidade e pensaram que iriam fugir daquilo, mas não adiantou nada. Os eventos continuaram acontecendo. A sensação de serem vigiadas continuou, e como se eles fossem um alvo, né? Como se eles tivessem sido perseguidos. Não importasse para onde fossem, nunca estariam realmente sozinhos. Agora, sobre as investigações, enquanto essas histórias, né, são contadas, uma equipe, né, foi lá investigar. Eles são especializados, passaram tudo a limpo. Analisaram fotos, vídeos, registros de radar, dados meteorológicos, relatos antigos e tudo mais que existe sobre o assunto. Eles explicam direitinho o que pode ser explicado por coisas que já conhecemos: luzes de aviões, balões, fenômenos da natureza, ilusões de óptica, reflexos no céu. Tudo isso é descartado logo de cara, mas o resultado é surpreendente. Depois de analisar tudo com calma, com cuidado e com conhecimento, eles chegam a uma conclusão: uma parte enorme desses casos não tem explicação nenhuma. Não é nada do que já conhecemos. Não é nada que a ciência saiba explicar até hoje. São objetos e comportamentos que não correspondem a nenhum veículo, nenhum fenômeno natural, e nada que exista aqui na Terra. Então, o melhor de tudo é a postura deles. Eles não ficam dizendo é sim um alienígena, ou não diz que não é nada. Eles apenas, né, mostram os fatos, mostram o que foi analisado, o que foi descartado, o que continua sendo um mistério, e deixam cada um tirar as suas próprias conclusões. Isso faz toda a diferença, pois não é um documentário sensacionalista e quer te empurrar uma ideia só. É feito, né, um trabalho sério que mostra a verdade por trás dos relatos. Também é importante lembrar que esse documentário saiu logo depois que o governo dos Estados Unidos começou a falar abertamente sobre esses fenômenos. Isso lá em 2021, né? Reconhecendo que existem coisas no céu e eles não conseguem explicar. Então, pela primeira vez na história, o assunto deixou de ser coisa de doido e passou a ser coisa séria, estudada e discutida. Isso deu ainda mais força e importância para todas essas histórias que foram guardadas por tanto tempo. Então, se você gosta de ufologia, será que vale realmente assistir? Eu diria que sim. Essa não é só um documentário, né, sobre OVNIs, porque você vê ali, né, as pessoas dando seus relatos. Então, é esse trabalho sobre pessoas, né, com medo, solidão, às vezes, sobre a coragem, né, de contar uma história, que pode mudar tudo o que você acredita. Então, ele não vai te dar todas as respostas, não vai dizer exatamente o que é, de onde vem ou o que eles querem, mas ele vai te fazer pensar, vai te fazer te colocar no lugar daquelas pessoas, vai te fazer olhar para o céu de uma forma diferente e se perguntar: e se tudo isso for verdade? Então, se você gosta de mistérios, de histórias reais, de coisas que desafiam o que sabemos e fazem a nossa imaginação voar, este documentário, né, não pode faltar na sua lista. É um documentário-filme, né, ou seja, é como se fosse um episódio só, né, um vídeo único. Então, depois de assistir, com certeza você nunca mais vai ver outro igual, parecido com o Vale do Hudson. Bom, então, se você gostou, né, lembrando que eu trago aqui reviews, né, resenhas. Este daqui não é um canal sobre ufologia, mas sim sobre reviews, GBs, filmes, documentários, etc. Então, obrigado por sua ajuda, curta, compartilhe e comente. Então, até a próxima.